Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Saíram nestes dias dois documentos do Sínodo que terminou em Roma e que são importantes porque são a mensagem que o Sínodo deixa para a Igreja e que são, de certa maneira, não só um eco daquilo que se realizou no Sínodo, mas também um programa para esta segunda fase, segunda sessão, que será daqui a um ano em Roma e todo este ano que, se, que decorrerá como no processo sinodal. E os documentos são a carta que o Sino dirigiu a todo o povo de Deus e o relatório final, que foi objeto das votações no Sínodo e que, com certeza, representa o programa, como eu dizia, para este ano sinodal até outubro de 2024. Neste pequeno apontamento consigo, eu vou tratar apenas da carta que foi dirigida ao povo de Deus e nesta carta há apenas uma citação que me levanta algumas interrogações e que eu vou partilhar consigo. Diz a carta a certo ponto, a carta é um texto muito breve, diz a certo ponto a carta estas palavras: firmemente unidos na esperança que a sua ressurreição nos dá, confiamos-lhe a nossa casa comum, onde o clamor da terra e o clamor dos pobres ressoam cada vez com mais urgência. Dois pontos, Laudate Deum. Este texto é importante porque faz eco de temáticas fundamentais que nós estamos habituados a ouvir e que, no fundo, são da teologia da libertação. Casa comum, clamor da terra, clamor dos pobres. Portanto, este clamor da terra e o clamor dos pobres juntam-se na mesma temática porque, na última fase da teologia da libertação, ao clamor dos pobres se juntou o clamor da terra. Mas o texto remete para a Laudate Deum, para a exortação apostólica do Papa Francisco, que foi publicada no dia 4 de outubro deste ano, na memória de São Francisco de Assis. E eu fui, de facto, à exortação apostólica e encontrei duas afirmações que me deixaram um pouco perplexo, dentro da linha desta primeira perplexidade que a carta provoca na minha leitura. Onde o documento Laudate Deum diz, no número 11, porque Laudate Deum é a continuação da Laudato Si, em que a questão fundamental são as alterações climáticas, a subida dos oceanos, a ecologia e, por conseguinte, se fala de uma necessária e indispensável conversão ecológica e que aqui, nesta exortação apostólica Laudate Deum, complementa o que a Laudato Si tinha iniciado, concretamente as alterações climáticas e a subida dos oceanos. E a explicação das suas causas humanas, das alterações climáticas e da subida dos oceanos. Diz, no número 11, a origem humana, antrópica, das alterações climáticas já não pode ser posta em dúvida. Portanto, temos aqui a conclusão que neste texto de exortação apostólica a todos os homens de boa vontade resulta, enfim, das investigações científicas que o texto pressupõe apoiarem a sua conclusão. A origem antrópica das alterações climáticas não pode ser posta em dúvida. Esta é a tese. No número 6 da mesma exortação apostólica está escrito: nos últimos anos não faltaram pessoas que procuraram minimizar esta observação, isto é, aquela tese da origem antrópica das alterações climáticas e das subidas dos oceanos. Portanto, estas pessoas à qual se refere, eu julgo que sejam cientistas da comunidade científica, porque são as únicas pessoas que podem falar com competência destes temas.
E, portanto, algumas pessoas, não faltaram pessoas que tentaram minimizar esta observação, que se mantém de pé, como assim pressupõe o texto, verdade científica, conclusão científica. E acrescenta, citam dados presumivelmente científicos. Isto é que me surpreendeu. Quer dizer, o documento descarta como presumível ciência aquela nas quais os críticos da tese das alterações climáticas com origem antrópica se baseiam. Eu não sou cientista, não tenho competência para debater estas questões a este nível. Eu sou um simples filósofo e teólogo, mas eu tenho o mínimo de formação na filosofia das ciências que me permite chamar a atenção, estar com cuidado nestas afirmações. Porquê? Na filosofia das ciências, sobretudo a partir de Karl Popper, que é um autor consagrado nesse tema, ele defende que as ciências são incapazes por si sós de alcançar a verdade da ciência, porque são aproximações limitadas, regionais, diríamos nós, regionais, num aspecto da realidade da qual a ciência se aproxima com os seus métodos e por isso as conclusões são sempre parciais, nunca são definitivas. Diz ainda Popper que a ciência evolui por conjecturas e refutações, não é? Tem uma obra fundamental nessa matéria que se chama Conjectures and Refutations, conjecturas e refutações, para dizer que uma teoria científica não é capaz de chegar à verdade, mas o que consegue é demonstrar a não verdade, a inverdade ou a falsidade de outras teorias. O que significa, aplicando aqui ao documento, eu diria que a tese da origem antrópica das alterações climáticas e da subida dos oceanos, que é isso que está na preocupação do texto, pode ser rebatida por outras teorias que põem em causa esta explicação. Porque há, de facto, muitos cientistas que são a favor da origem antrópica das causas humanas, das alterações climáticas e das subidas dos oceanos. Ainda muito recentemente, o Jornal Público, aqui em Lisboa, publicou um extenso artigo de um cientista português que ia nessa linha. E, portanto, quase em termos apocalípticos, estamos nos últimos tempos e falta pouco para conseguir deter o avanço destas alterações climáticas e da subida dos oceanos. Portanto, há cientistas que eu presumo que sejam honestos nos seus métodos, mas há também muitos outros que dizem o contrário. Há cientistas católicos e não só, porque isto é a questão da ciência não tem confissão religiosa, é ciência, não é? Que defendem justamente o contrário. Tantos ou mais do que aqueles que defendem a origem antrópica das alterações climáticas. Só que, no momento atual, só são escutados esses da origem antrópica, porque isso interessa a organizações internacionais ligadas à ONU e outras. É o politicamente correto, culturalmente correto. Mas para mim, e por isso eu considero de facto não sustentável esta afirmação da Laudate Deum, que são presumivelmente cientistas aqueles que afirmam a tese contrária da origem antrópica das alterações climáticas. Mas voltemos agora ao texto da carta do Sindos ao povo de Deus. Aqui, nesta carta, está claramente presente a teologia da libertação. Portanto, é uma opção metodológica pela teologia da libertação, porque refere o clamor da terra e o clamor dos pobres. Na primeira fase da teologia da libertação, ela reportava-se à dialética de classes. Primeiro eram os operários e os patrões, depois
depois os brancos e os negros, depois os homens e as mulheres, e agora, na fase final, na fase decadente e quase moribunda da teologia da libertação, voltou a questão ecológica. A terra, que grita, o clamor da terra que grita face à exploração desmesurada da tecnologia sobre as suas fontes, sobre os seus recursos, que correm o risco de se esgotar, pondo em causa a sobrevivência da humanidade e a estabilidade da casa comum. Houve até alguns teóricos da teologia da libertação, como Leonardo Boff, que disseram que chegou o momento de libertar a Terra de si própria, isto, ou seja, da gravidade. Veja lá a que nível de insensatez alguns teóricos da teologia da libertação chegaram. Esta teologia da libertação foi já criticada pelo magistério da Igreja, concretamente pela Congregação para a Doutrina da Fé, que redigiu 2 documentos na altura em que o cardeal Ratzinger era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu 2 documentos sobre a teologia da libertação em 1984, a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, e o segundo, 3 anos depois, a instrução sobre a liberdade cristã e a libertação em 1987, dos quais o primeiro era muito crítico, nos quais, nestes 2 documentos, sobretudo no primeiro, a Congregação para a Doutrina da Fé, através do seu prefeito, denunciava a metodologia hermenêutica da teologia da libertação, que se baseava na hermenêutica marxista da luta de classes aplicada à economia e à sociedade. Portanto, a teologia da libertação, não, na realidade, não é teologia, apesar de haver teólogos que tentaram fundamentar cientificamente a teologia da libertação, mas sem êxito. Portanto, a teologia da libertação é uma opção ideológica de leitura da realidade que, alegadamente, se diz teologia, porque se refere a alguns temas cristãos da Igreja, da Cristologia, etc. Ora, esta hermenêutica da teologia da libertação é o que está na base deste documento que nos deixa realmente perplexos. O que é que havemos de fazer no meio disto tudo? O que é que havemos de fazer? É continuar a lutar. O Santo Padre tem falado na parésie, isto é, na coragem de anunciar e de pregar a verdade, de combate pela verdade, da verdade que para o teólogo naturalmente é Deus, é Jesus Cristo. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, tanto a carta como o documento Laudate Deum padece de algumas deficiências metodológicas. Por exemplo, é um texto que se cita a si próprio. Das 44 citações, 27 são de documentos do Papa Francisco. Laudato Si e Fratelli Tutti. Cita alguns documentos, mas que são de agências internacionais, da ONU, e, portanto, é um documento alinhado nesta, digamos assim, ideologia, e que só serve, só tem interesse para os ativistas das alterações climáticas e algumas agências internacionais ligadas à ONU. Além disso, eu diria, vou correr esse risco, compreenderá, que está aqui um certo, embora talvez inconsciente ou não, abuso de poder, porque o católico, nos qual eu me incluo, tem pelo Santo Padre uma grande devoção, respeito, estima, porque é o Santo Padre, e, portanto, algumas pessoas católicos com as quais eu às vezes debato estas minhas apreciações críticas me dizem: mas o Santo Padre foi eleito pelo Espírito Santo. Ele foi eleito pelo conclave. Não é? Portanto, porque é dito ou escrito pelo Santo Padre, é verdade. O que, neste caso, não é uma verdade científica. Além disso, o Santo Padre disse uma vez, numa entrevista, que o Papa também se engana. Foi uma frase que me surpreendeu,
Porque é verdade, eu me questionava, será que o Papa, no seu Ministério Patrino, se engana? Mas este é um caso do enganar-se, e por isso seria necessário ter mais cuidado nestas afirmações, sobretudo tendo em conta que elas vêm do mais alto representante do Mistério da Igreja, no Mistério Petrino, era o sussurro de São Pedro, é o Vigário de Cristo na Terra. E por isso nós devemos continuar a ajudar, de acordo com as nossas possibilidades, com os nossos pressupostos científicos, na busca da verdade que nos libertará. Acreditando verdadeiramente que a verdade é Deus, a verdade é Jesus Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Ele está na barca de Pedro, talvez descansando, mas que um dia se levantará e acalmará estas tempestades. E devemos de acreditar também naquilo que Nossa Senhora disse em Fátima: o meu imaculado coração triunfará. É nesta fé que nós vamos tentar continuar na luta pela verdade e na ajuda que nos é possível dar ao Santo Padre no seu ministério de confirmar os irmãos na fé e na verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.